Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Conexão Hemato. Eu sou Mariana Kerbaui e hoje eu estou aqui com as minhas colegas e cofundadoras do canal, a doutora Lucila Kerbaui, minha irmã, a doutora Andresa Ribeiro. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre um tema que a gente recebeu algumas perguntas, eu acho que é interessante a gente conversar, que é sobre o linfoma de Hodgkin. E para começar eu queria perguntando, que é o que a gente mais escuta, doutora, qual é a diferença de linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin? Isso é assim que tem o diagnóstico, né? Os pacientes chegam e falam por que esse nome, qual é essa diferença. Então, assim, só voltando um pouquinho, o que seria um linfoma? A gente já teve um episódio sobre linfomas no geral, acho que vale a pena quem não ouviu acessar e ir lá compartilhar, mas só relembrando, é quando a gente tem uma alteração neoplásica, um tumor nos gânglios, né, que são aqui as famosas ínguas, né, que Os são carocinhos os carocinhos. Então, quando lá dentro dos nossos linfonodos existem células, e os linfonodos existem e tem que existir porque eles acabam fazendo parte do órgão linfático, ajudam a limpar as impurezas do nosso sangue, e ali aquelas células que estão dentro dos linfonodos acabam passando por uma alteração e aí se proliferando de forma irregular e causando ali um tumor que acaba recebendo o nome de linfoma. E aí, como que faz o diagnóstico? Então, a gente precisa fazer o diagnóstico olhando aquele gânglio. Então, precisa de um pedaço significativo daquele gânglio, não de um aspirado, não só do líquido que está ali dentro, mas realmente de um pedaço em que o patologista consiga olhar aquela biópsia e ali ele vai fazer o diagnóstico, então, de linfoma. E quando naquela biópsia ele vai olhar a morfologia daquelas células, vai olhar a marcação, o que aquelas células expressam na sua superfície, também a disposição daquelas células. E aí eles conseguem enxergar uma célula específica que não existe num linfonodo normal, que é conhecida como células de Reed-Steinberg, junto com outras alterações em que ele vai encontrar ali marcações específicas, ele acaba fazendo diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Então, a presença dessas células de Reed-Steinberg na patologia, sendo vista na patologia, faz, então, o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. E aí, de uma forma muito simples, quando a gente não vê essas células, a gente tem o linfoma não Hodgkin, que acaba entrando ali uma gama de linfomas, que a gente tem um número de mais de 60, né? Quase 100 tipos de diferentes tipos de linfoma dentro dos linfomas não Hodgkin. Mas acho que hoje a gente vai falar especificamente, né, dos linfomas de Hodgkin. E eu acho que é legal a gente falar qual a população que seria a mais prevalente, né, o linfoma de Hodgkin, né? Sim. Pode falar. Não, então, ele é mais prevalente em adultos jovens, né? Em adolescentes e adultos jovens. A gente está pegando aí a faixa etária de 15 a 35 anos. E depois, na população, indo além dos 60 anos. Então, a gente tem essa prevalência comum entre mais jovens, ali de 15 até 35 anos, e depois indo além dos 60 anos. Lembrando que muitas das vezes o paciente vai apresentar aumento de gânglios. Esses gânglios, na grande maioria das vezes, não causam dor. Não é por conta de alguma inflamação que vai ficar aquele gânglio com dor, vermelho, não. Muito pelo contrário, ele vai acabar aumentando o gânglio. Junto com isso, o paciente pode ter febre, ele pode ter emagrecimento, ele pode ter sudorese profusa, que a gente fala noturna, que de molhar realmente o lençol quando ele dorme, inchar, a gente vê que o lençol está realmente molhado, né? E pode ter coceira junto com tudo isso, pode ter sintomas mais inespecíficos, como cansaço, e por conta de, às vezes, uma massa linfonodal, que a gente fala, um conglomerado, uma grande quantidade de vários
linfonodos que foram aumentando, montando e formou uma massa, o paciente pode chegar, às vezes, apresentando falta de ar, como por estar presente no tórax, por exemplo, um engurgitamento, que a gente fala, aumento de vasos no pescoço. Isso também pode ser uma das causas, né? É uma dos sintomas que o paciente, na verdade, pode apresentar, né? E muitas vezes o aumento dos gânglios ele não é percebível, né? Às vezes é intraabdominal ou intratorácico, né? E você não tem gânglios palpáveis. Também pode acontecer do indivíduo, como a Lucila mencionou, você tem um aumento de gânglios dentro do tórax, isso pode causar uma falta de ar ou às vezes um acúmulo de líquido em volta do pulmão. Então muitas vezes às vezes precisa de uma intervenção para poder atingir aquele gânglio e fazer a biópsia, como ela mencionou. Mas e existem alguns marcadores de que você desconfia. Muitas vezes você tem lá imagens de aumento de gânglios ou por imagem ou periférico, será que isso é uma reação normal do organismo por uma infecção ou uma infecção no próprio gânglio? Às vezes tuberculose causa uma doença ganglionar. Então é fundamental a biópsia para poder o patologista definir, porque existem subtipos também de linfoma de Hodgkin. A gente chama de linfoma de Hodgkin clássico e o outro, que então, o tratamento é um pouco diferente. E que na patologia você vai ver um pouco diferente também, né? Então, você precisa ter a biópsia para confirmar que é o linfoma e que é o de Hodgkin, porque o tratamento é completamente diferente dos outros não Hodgkins mais diversos, né? E é um linfoma de muito bom prognóstico, né? A chance de cura é muito elevada. E mais recente, assim, e nos últimos, sei lá, anos, além da quimioterapia clássica, você também tem a imunoterapia. Mas antes mesmo de definir o tratamento, é importante que é uma etapa que a gente menciona, que é o estadiamento. Então, o estadiamento é saber o quanto daquele linfoma se espalhou no organismo. Se ele está só em gânglios acima do diafragma, né, abaixo, assim, na região torácica e pescoço, ou se ele já tem abaixo do diafragma também na parte de abdômen, se invadiu a fábrica do sangue, ou se invadiu outros órgãos. Então, esse estadiamento é fundamental porque ele pode definir o quanto de quimioterapia você vai oferecer, se você vai adicionar já de cara a imunoterapia, se você vai fazer quimioterapia com radioterapia, e também permite você avaliar o resultado do seu tratamento. Então, é muito importante no estadiamento o exame chamado PET-CT, quer dizer, uma tomografia associada ao PET, né, que você consegue ver o gânglio e se esse gânglio tem um metabolismo alterado. Não é só pelo tamanho e aspecto do gânglio, mas ele tem um marcador de metabolismo desse gânglio, mostrando que tem ali células se proliferando de maneira diferente. E a senhora trouxe um ponto que é bem importante do linfoma de Hodgkin, que a gente estabelece com o PET no diagnóstico, e a gente tem, né, por guideline, a gente faz um PET que a gente fala PET inteirinho, né, que a gente faz geralmente depois de 2 ciclos de tratamento, porque esse PET, essa resposta inicial é muito importante para a gente entender se a gente precisa aumentar o esquema de quimioterapia para aquele paciente, ser mais intensivo na forma de tratar, ou às vezes até se a gente consegue reduzir o número de ciclos em algumas situações, como por exemplo, uma situação que a gente tem um linfoma bastante limitado, localizado, então a gente consegue, né, com esse PET inteirinho, conseguir traçar. E aí a senhora trouxe um ponto importante do tratamento, que a senhora falou que a gente tem evoluído bastante, assim como a gente evoluiu em diversas doenças na hematologia, então a gente tem as imunoterapias que têm nos ajudado bastante. Então já era uma doença, o linfoma de Hodgkin, com um prognóstico excelente, com mais de 90% de cura, e a gente ainda tem melhorado cada vez mais, mas existem uma pequena porcentagem dos pacientes que não vão, que são aqueles que não respondem tão bem, que a gente considera que são refratários, por exemplo, ou que até respondem e a doença volta depois de um tempo, né, que são as pacientes que têm a recidiva da doença. Aí, nessa situação, em geral, a gente faz um protocolo de resgate, né, que também pode envolver uma imunoterapia ou quimioterapia, e aí, nessa situação, a gente teria a indicação de fazer um transplante autólogo de medula óssea. Então, é diferente de alguns tipos de linfoma específicos ou do mieloma múltiplo, que a gente vai fazer o transplante autólogo para todo mundo que tiver condição de fazer. No linfoma de Hodgkin, a gente reserva o transplante para uma situação que a doença seja refratária ou que ela recidiva. Aí seria o transplante autólogo, né, que a gente já conversou algumas vezes, que não é aquele que a gente precisa de um doador, é o transplante que a gente faz da própria pessoa.
com o único objetivo da gente poder fazer uma quimioterapia com uma dose maior, né, para realmente conseguir acabar com qualquer célula que tiver ainda sobrado doente no organismo do paciente, mas que para poder fazer essa quimioterapia, a gente lança a mão da coleta das células tronco hematopoéticas antes, para que a gente consiga refazer o sistema hematopoético do paciente. Né? Mas é um linfoma altamente curável, então eu acho que quem tem esse diagnóstico é sempre ruim, porque tem a perspectiva de fazer uma quimioterapia, muitas vezes uma radioterapia, mas lembrar que quando você tem frente a esse diagnóstico, o objetivo é curar, porque as chances de cura são muito altas. Né? E o que na verdade hoje em dia se discute no linfoma de Hodgkin é o quanto eu posso evitar que o dano que o tratamento pode fazer. Quer dizer, uma quimioterapia sempre tem danos que pode acontecer, pulmonar ou sequela, radioterapia também. Então, o quanto eu posso retirar de químio, prescindir de coisas para chegar àquele mesmo resultado. Então, tem vários estudos, os maiores estudiosos de linfoma de Hodgkin são os alemães, então eles trabalham muito. Será que eu posso não fazer 6 ciclos, fazer só 4? Será que eu posso não fazer radioterapia? Então, porque os resultados são excelentes hoje em dia. E agora, juntando a quimioterapia com a imunoterapia, os resultados são mais sensacionais ainda. Bons, né? E existem 2 imunoterapias no linfoma de Hodgkin. Uma que é a própria droga, que tem um alvo ali, específico, e tem outra que é conjugado a uma medicação. Então, ela é mais eficaz também, né? Tem abordagens diferentes. Não é mais eficaz, mas tem abordagens diferentes. Então, isso ela é é muito específica a um determinado receptor, marcador, né? que é o anti-CD30. Exato, num marcador, e aí ele entra na célula e aí age como uma quimioterapia, né? Por isso que as pessoas ficam discutindo, será que não pode mais tarde fazer também terapia celular com esse alvo, né? O anti-CD30? E já tem, né? Já tem trabalho, já tem estudos, que inclusive é um dos seus estudos, né, Lucila? Sim. Então, assim, minha tese de doutorado foi justamente uma nova perspectiva de tratamento para pacientes com linfoma de Hodgkin, que já teriam sido refratários, ou seja, a doença não respondeu aos tratamentos convencionais, ou que a doença voltou depois de um tempo, então, que é o recidivado. E aí, na verdade, existia um anticorpo que se ligava no CD16, nas células NK, que são células potentes para matar as células de células tumorais, e se ligava na célula NK e no CD30, que é um dos principais marcadores do linfoma de Hodgkin, né? E aí, a monoterapia, o que significa isso? Você só usar desse anticorpo, não foi tão bom o resultado, apesar de ter sido seguro, porque viu que a célula NK de pacientes com linfoma de Hodgkin, elas poderiam ser disfuncionais. Então, não adiantava você dar algo para fazer com que a NK mate se ela não está funcionando tão bem. E a ideia foi a gente usar, então, células NK expandidas no laboratório, provenientes de cordão umbilical, associadas a esse anticorpo. E assim a gente conseguiria direcionar as células NK ao tumor e fazer com que essas células NK boas, saudáveis, conseguissem matar o tumor. Então, isso realmente eu fico feliz, porque foi a ideia que eu tive durante o meu doutorado. Funcionou, a gente viu que lá no laboratório, na bancada, estava dando certo. Depois, no estudo em camundongos, em que os camundongos tinham linfoma de Hodgkin. Na verdade, tinha um linfoma que expressava o CD30, que está presente no linfoma de Hodgkin. A gente via que essa abordagem seria muito eficaz no tratamento desses camundongos, e com isso a gente conseguiu chegar no estudo clínico, que agora acabou de ser publicado, com resultados bem animadores. Assim como existe células CAR-T. Então, no caso, a gente está falando agora de linfócitos T, modificados geneticamente, em que o alvo é o CD30, que está presente no linfoma de Hodgkin. Então, existem já vários estudos de fase 1, indo para a fase 2 com células CAR-T. Você falou um ponto importante, estão em estudos ainda, né? O CAR-T que a gente tem hoje disponível, que o pessoal escuta falar para linfomas, seria o linfoma não Hodgkin, né? Muitas vezes o linfoma difuso, o linfoma folicular. Para o linfoma de Hodgkin, hoje, na prática clínica, a gente não tem nenhum
produto de CAR-T, né? A gente tem as Isso. outras drogas, quimioterapia, imunoterapia, só para não gerar uma Isso. confusão, né? Se alguém... E é interessante que hoje, em matéria de estudo, né, de bancada, a gente tem a associação dessas terapias celulares com anticorpos que bloqueiam o efeito do PD-1. Então, o que, que é isso? No linfoma de Hodgkin tem muita expressão de PD-1 que acaba inibindo o linfócito a matar o tumor, né? Então, hoje a gente tem drogas que agem justamente no PD-1 e que hoje a gente vê associações de terapias celulares com essas drogas, com resultados bem interessantes, mas ainda em matéria de pesquisa, né? Você deve estar se perguntando se é tão curável, para que tanta coisa? É porque existem Existem um grupo os que não pacientes. responde, né? Não é 100% de cura. E em pacientes idosos, a resposta também não é tão sensacional assim. Lembrando que a Lucila falou que tem 2 ondas, né, de incidência. O paciente idoso, os resultados não são tão bons como o paciente mais jovem. Então, a quimioterapia tem sempre, ainda mais o paciente mais idoso, tem efeitos colaterais. Somente algumas drogas têm efeitos colaterais ruins para o pulmão, etc. Então, essa busca de expandir outras técnicas de vencer o câncer vão estar sempre na mesa, vão estar sempre na busca dos pesquisadores, porque ainda não temos 100% de nada. Talvez só com transplante de medula? Então, na verdade, eu ia perguntar isso. Eu falei do transplante autólogo que a gente faz, mas e o halogênico? Como que a senhora enxerga hoje? O transplante idêntico. Então, os pacientes que eles são... O transplante autólogo, lembrando que a gente já conversou aqui, ele tem um racional de você dar mais quimioterapia para o paciente, porque ele respondeu parcialmente à quimioterapia. Então, o transplante, a doença retorna, né? E o paciente responde a um esquema de salvamento, é sinal de que ele precisa de mais quimio. Então, o transplante autólogo é dar mais quimio e você compensa a toxicidade da quimio dando a célula-tronco do próprio paciente que você coletou antes. Mas, muitas vezes, o tumor tem escapes, mecanismo de escape à quimioterapia. Então, ele recai após o transplante autólogo, por exemplo. E você, então, pensa que talvez uma estratégia seria dar um novo sistema imunológico para poder vencer o tumor, que é o transplante halogênico, vindo de uma outra pessoa. Agora, o cenário do transplante halogênico no Hodgkin está muito bagunçado, porque você tem muitas imunoterapias que vão segurando a doença, muitas vezes curando esses pacientes com imunoterapia mesmo depois de recidiva. Mas, ao mesmo tempo, surgiu uma tecnologia nova que é o transplante haploidêntico, então com o uso de um doador só parcialmente compatível, que você faz uma quimioterapia depois de infundir a célula-tronco. E, no caso específico de Hodgkin, os resultados são muito bons. Então, se você, por acaso, tem um paciente que recai após um transplante autólogo, ou que nunca entrou em boa resposta, então é difícil você indicar um autólogo, porque ele parece ser quimio-refratário, talvez fazer um transplante onde você está dando uma nova medula. Quando a gente fala medula, a gente está dando um novo sistema imunológico, novos linfócitos, que vão fazer aquilo que a Lucila mencionou, lutar contra o tumor. Então, é uma estratégia mais antiga, que é você dar um sistema imunológico para vencer o tumor, enquanto o que a Lucila trabalha é melhorar o sistema imunológico do próprio paciente. E acho que é importante a gente falar que a gente tem diversos pacientes que a gente tratou que recaíram após o autólogo e estão curados com halogênico, né? Sim, então, exatamente. Por mais que já é muito... o linfoma de Hodgkin ele já tem uma alta incidência de cura na primeira linha, mas mesmo o paciente que recai, a gente consegue resgatar e muitos realmente ficam em remissão depois com os tratamentos que a gente consegue dar. E tem um debate muito grande, né? Que a gente vê nos congressos, nos artigos, que como a gente melhorou muito o tratamento com as imunoterapias, como a Lucila falou, medicações que mexem aí com o PD-1, que a gente ativa mais o nosso sistema imunológico. A gente debate se a gente deveria deixar o paciente usando essas imunoterapias de forma indefinida, né? Até, enquanto ele estiver sem linfoma, respondendo muito bem, ou se a gente deveria parar e fazer um transplante após. Até a gente tem algumas medidas que a gente toma para fazer o transplante após uma imunoterapia dessas, mas a gente ainda tem um debate, né? Se deve continuar a medicação, se deve parar e fazer o transplante, mas de qualquer forma a gente consegue tratar muito bem esses pacientes hoje em dia. Acho que a gente fez aqui uma boa abordagem, né? Em relação ao linfoma de Hodgkin, também a pedido
dos nossos seguidores que trouxeram para nós a curiosidade, a necessidade de saber mais sobre o linfoma de Hodgkin. E aqui já fica o nosso compromisso para um próximo podcast falando dos linfomas não Hodgkin. Como a Lucila falou, a gente tem mais de 60, se a gente for falar de cada um, mais de 60. Aí a gente vai ter que... Vamos falar dos mais comuns. Sucinto, mas pelo menos trazer para vocês dos linfomas de Hodgkin, os mais comuns, o mais comum agressivo, o mais comum indolente. Acho que vai ser um episódio bem interessante também. Obrigada a todos que nos assistiu. Obrigada. E a gente aguarda mais comentários, por favor, nas nossas redes sociais, no YouTube. A gente está atento e olhando todas as redes. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Beijo.